Lembrando que o canal Switch TV BR agora é parceiro da Centauro. Quer ter 10% de desconto em qualquer produto vendido e entregue pela Centauro? É só usar o cupom SWITCH10 e fazer a festa. Vamos começar com Thunder e Lakers, né? Seed 1 enfrentando a Seed 4. O Thunder, né, varreu o Phoenix Suns na primeira rodada, 4-0, sem massagem. A única coisa ruim dessa série foi a lesão do J-Dub, né? J-Dub acabou se lesionando. É dúvida, inclusive, para essa série contra o Lakers. Não se sabe se ele vai ter condições de jogar em algum momento nessa série. Então é uma notícia ruim. Mas mesmo sem ele, o Thunder venceu fácil, não teve nenhuma dificuldade contra o Phoenix Suns. A sensação que eu tive, inclusive, foi de que o Thunder, em nenhum jogo, jogou no seu 100%. Sabe? Eu senti um Thunder jogando, sei lá, uns 70% do que podia. E mesmo assim foi o suficiente para o Thunder ganhar sem ter muitas dificuldades, né? Então, o Thunder chega bem, né, para essa série contra o Lakers, bem descansado, né? Acho que, considerando que o jogo vai ser amanhã, o primeiro jogo da série vai ser amanhã, o Thunder vai chegar pro jogo de amanhã com o quê? Uns 8, 9 dias de descanso, o que é muita coisa. Então, o Thunder chega bem descansado, não deve ter o J-Dub pros primeiros jogos, mas o resto do time vai estar todo mundo saudável. No caso do Lakers, o Lakers teve uma série um pouco mais desgastante contra a Houston, apesar do Lakers chegar a abrir 3-0, acabou, né, tomando 2 derrotas seguidas, teve que jogar um jogo 6 fora de casa, né, lá em Houston. Se desgastou um pouquinho, mas conseguiu classificar 4-2. Teve o Austin Reeves voltando na reta final da série. Não voltou tão bem, né? Claramente está fora de ritmo. Mas voltou. É um retorno importante. Vai ajudar bastante ali na criação junto do LeBron. O Luka segue sem previsão de retorno, né? Não há nenhuma expectativa do Luka voltar para essa série. Algumas fontes otimistas dizem que num jogo 5 pode ser que o Luka volte, mas é uma possibilidade bem remota. O Luka, segundo informações do Charania, não tá nem conseguindo correr, né? Quem dirá jogar uma série contra o Thunder, né? Que é um dos times mais físicos da liga, um dos times que mais pressionam, então, sei lá, eu particularmente não conto com o Luka pra essa série, a menos que, sei lá, role um jogo 5 com, né, o Lakers conseguindo levar um 2-2 para um jogo 5. Aí talvez o Luka volte, mas eu não conto com o Luka, tá? E eu acho que o torcedor do Lakers também não deveria contar. Porque aí é contar com o improvável. O torcedor do Lakers tem que contar com o que tem, né? E o que tem foi suficiente para vencer Houston. Vai ser suficiente para vencer o Thunder? Essa é a questão. Na temporada, o Thunder venceu todos os jogos contra o Lakers, né? Varreu o Lakers na regular. E todas as vitórias, né? Uma diferença aí de quase 30 pontos, né? O jogo mais equilibrado foi o jogo do dia 9 de fevereiro, né? Que o Thunder ganhou por 9 pontos. Esse foi o jogo mais equilibrado, mas é importante lembrar que nesse jogo nem o Shea e nem o Doncic jogaram. Então, é um jogo que não dá pra tirar muito como base, né? Com o Luka e o Shea jogando, que foi no último jogo, o Thunder sapecou 139-96, né? Então, assim, é inegável que o Thunder é bem favorito nessa série. Não é clubismo falar isso e nem é desmerecer o Lakers, é só constatar o fato. O Thunder é muito favorito. Houston também era favorito contra o Lakers? Também, mas aí a gente tá falando de um animal diferente. O Thunder é outra parada em relação a Houston. Houston tinha uma defesa física também. Mas a defesa do Thunder é bem mais física. Houston tinha jogadores bons pra pressionar no ponto de ataque, pra gerar dificuldade na criação do Lakers? Mas o Thunder tem melhores. E um outro ponto que pra mim é o que mais diferencia Thunder e Houston, além da questão Shea e tudo mais. Garrafão. Houston tinha um Sengun. Muito bom, inclusive Sengun ficou muito abaixo na série, muito por conta do bom trabalho que o Lakers fez marcando o Sengun. Reis fez um trabalho bom, o próprio Ayton fez um trabalho bom marcando o Sengun, isso tem que ser falado aqui, tem que dar a César, né? Só que o Sengun, ele é uma ameaça ofensiva. Defensivamente o Sengun não é uma ameaça. No caso do Thunder, o garrafão do Thunder defensivo é um absurdo. O Lakers vai ter que lidar
com o Chet Holmgren, que é um dos 3 melhores protetores de aro da liga. Vai ter que lidar com a Isaiah Hartenstein, que talvez esteja entre os 8 melhores, e que é um reboteiro absurdo. E vai ter que lidar com o Jalen Williams, que é um big alto, forte, físico e que arremessa, né? Assim como o Chet também arremessa. Então, a dificuldade de encarar o garrafão do Thunder vai ser bem maior do que enfrentar o Şangun. Porque o Şangun é um. O Thunder tem 3 caras que vão gerar uma dificuldade absurda para Ayton e Jackson Hayes. Então, não dá pra tirar muito de base o que o Lakers fez contra a Houston pra achar que o Lakers vai fazer a mesma coisa contra o Thunder, porque são animais diferentes, né? E ofensivamente o Thunder é muito melhor do que Houston, né? Tanto em termos de números brutos como de execução. O Thunder é um time que executa muito melhor no ataque do que Houston. Até pelo fato do Thunder ter um Shai Gilgeous-Alexander, coisa que o Houston não tem. O Shai é um cara que, assim, ele come qualquer defesa, come qualquer matchup. E que, diferente do Durant, sabe lidar bem com dobras, né? O Shai é um dos jogadores mais produtivos da liga, sendo dobrado em toda a liga. Ele é um dos melhores jogadores lidando com dobras, com blitz em toda a NBA. Né? Diferente do Durant, que é muito ruim lidando com blitz, como ficou claro durante toda a temporada. Inclusive, no único jogo que ele jogou contra o Lakers nessa série, ele foi dobrado e teve um desempenho patético. O Shai é diferente. Dobrar em cima do Shai não costuma dar bom. Até porque o Thunder, diferente de Houston, tem jogadores capazes de matar a bola de 3. Tem ali um Chet Holmgren, você tem ali um Lu Dort que mata a bola, você tem... Não mata tanta, mas mata a bola. Você tem Cason Wallace, você tem Jalen Williams, né, quando joga, você tem Jerry McCain, você tem Isaiah Joe, você tem o AJ Mitchell, né, que deve começar a série como titular por conta da ausência do J-Dub. É um cara que mata a bola e que tem uma ótima criação, é um excelente criador secundário pro Shai, coisa que Houston não tem. Houston não tinha um criador primário, quem dirá um secundário. Thunder tem 2 caras pra criar. Então, assim, é um animal diferente, é um desafio completamente diferente, é outro nível de embate. O próprio LeBron já falou sobre isso, a dificuldade que vai ser jogar contra o Thunder. O J.J. Redick também rasgou elogios ao Thunder, colocando o Thunder como um dos melhores times da história. Ele colocou o Thunder nesse patamar, não é eu que tô falando, é o J.J. Redick que falou. Então é um animal diferente, é um desafio completamente diferente. Acho que o Thunder leva vantagem em basicamente tudo em relação ao Lakers, né? Fisicalidade, defesa, material humano, garrafão especialmente, tamanho. Então, eu acho que é um jogo, uma série muito, muito difícil pro Lakers fazer alguma coisa. Claro, eu também achava difícil o Lakers fazer alguma coisa contra a Houston sem ter o Luka. Foi lá e fez. Mas é outra parada. É outra parada. Se você for analisar os jogos entre os dois durante a regular, o Lakers não teve resposta pro Thunder. Não teve resposta pro Shai, por exemplo. Quem que vai marcar o Shai? Vai ser o Smart? O Smart fez um bom trabalho contra Houston, mas ele não teve que pegar um cara igual o Shai. Defender o Shai é outra parada, né? É outros 500, né? Então, é uma série muito difícil, cara. Assim, o único cenário que eu vejo o Lakers fazendo alguma coisa nessa série é um cenário onde o Luka volte para um jogo 3 e volte voando, tem que voltar voando. É voltar metendo 40 pontos, tá? É o Luka voltando para um jogo 3, um jogo 4. É um Austin Reeves, cara, começando essa série voando. É um LeBron voando também. Importante lembrar que o LeBron, na reta final da série contra a Houston, já teve uma queda na parte física. Você já sentiu um velho mais cansado, com todo respeito. Então, assim, é um LeBron voando, um Reeves voando, um Luka voltando voando para um jogo 3, jogo 4. É o Thunder colapsando federalmente no ataque. É a bola de 3 do Thunder não caindo de jeito nenhum, o que não é impossível de acontecer, porque se tem uma fraqueza que o Thunder tem, uma fraqueza nítida, é a bola de 3. O Thunder não é um time maravilhoso chutando para 3. Melhorou muito em relação ao ano passado, né? Até pela adição do Jared McCain. O Shai melhorou bastante, né? Como arremessador de fora. Mas o Thunder ainda tem questões com as bolas de 3. Então, o Thunder tem que colapsar no ataque. O Shai tem que ficar muito gelado na série. O Smart tem que fazer um trabalho histórico em cima do Shai. Né? Papo de limitar o Shai a menos de 30 pontos. O que é muito difícil, porque o piso do Shai é 30 pontos. O Lakers vai ter que deixar o Shai abaixo do piso dele.
E de alguma forma, Ethan e Reyes vão ter que dar um jeito de não serem engolidos pelo garrafão do Thunder. Dá pra fazer isso acontecer? Esse cenário pode acontecer? Cara, pode, porque basquete é foda. Mas é muito difícil, cara. Sabe? Em contrapartida, pro Thunder ganhar, é meio que só fazer o arroz com feijão. É pressionar no ponto de ataque, forçar turnover, capitalizar bem em cima do turnover, ter um bom desempenho em transição. É o Shea cozinhar, né, na meia quadra, cozinhar no isolation, os matchups que vierem pra ele. É o AJ Mitchell ser um bom criador secundário. É o garrafão do Thunder dominar como é o natural a ser feito. E isso tudo eu nem tô contando com o J-Dub, tá? Eu nem tô contando com o J-Dub, né? Então, é aquilo, cara. Quando pra um time ganhar 10 coisas bizarras tem que dar certo, enquanto pro outro é só o normal acontecer, esse time é o favorito. Então o Thunder é bem favorito. Não acho que vai ser varrida, não acho que vai ser 4-0. Acho que o Lakers vai ganhar um jogo. Provavelmente o jogo 3 ou o jogo 4, lá em Los Angeles. O LeBron vai tirar um jogo de 40 pontos da cartola, ele vai fazer isso. Mas passar de 5 jogos, não sei. Eu também achava difícil passar de 5 jogos contra Houston, né? E acabou acontecendo o que aconteceu. Mas são times diferentes, são situações diferentes, são contextos diferentes. Então, eu acho que o Thunder vence em 5. E é isso. Né? Inclusive, eu, se fosse o Lakers, não forçava o Luka voltando, tá? A menos que esse cenário que eu falei aconteça, do Thunder colapsar e chegar no jogo 5 com a série empatada. Aí, se tiver como trazer o Luka, aí beleza. Mas diferente disso, cara, diferente desse cenário, eu não traria o Luka de volta pelos mesmos motivos que eu já havia falado, que eu não traria o Luka contra Houston. Pra não agravar a lesão e arriscar o futuro dele. É o que eu penso. Pra mim, o Thunder passa em 5. E é isso.